Então eu quero dar uma pequena recapitulada aqui do que nós falamos a semana passada, para aqueles que não vieram e também para os que vieram se recordarem um pouquinho daquilo que a gente falou, né? Então nós falamos sobre os conceitos que a gente faz quando, desde criança, os conceitos que a gente desenvolve sobre Deus, né? Então, quando a gente escuta que Deus fica bravo, que Deus fica triste com você, que Deus não gosta de tal coisa, que Deus castiga, que Ele perdoa, mas... Então, todas essas frases criam, né, padrões de pensamento, de crenças, que a gente desenvolve ao longo da nossa vida, e esse desenvolver pode não ser muito positivo, e geralmente não é. Então nós vimos também semana passada que a gente acaba desenvolvendo o quê? Uma ideia de um Deus que é bravo, que está sempre ali prontinho para quando a gente pisa na bola, Ele vai lá e dá um castigo para a gente. Simplesmente porque essa referência que nós temos dos nossos pais terrestres. Normalmente é isso que acontece. Dificilmente, as estatísticas mostram que dificilmente as pessoas conseguem ter uma vida saudável quando ela não tem uma referência de um pai saudável, né? Um pai que realmente transmite aos filhos aquilo que eles deveriam. Quantas vezes, né, eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi muitas vezes, ainda mais quando criança. Eu ouvia muitas vezes eles falarem, e na época do Bulhon, quem está aqui na época que o Bulhon pregava bastante sobre a graça, bastante sobre Jesus, eu me lembro que os pastores, em geral, lá da minha igreja pelo menos, diziam assim, tem que falar também que Deus é juiz, que Ele não é só bonzinho. E aí a gente fica meio com medo do juiz. Mas eu achei interessante o que os judeus falam sobre juiz. Eles dizem que juiz não é só alguém que julga as coisas legais, mas que juiz é aquele que liberta o povo da opressão externa, e é aquele que restaura a justiça e a ordem, e é aquele que guia espiritualmente e politicamente uma nação. Esse era o conceito de juiz da época. Eu me lembro quando a gente morava no Brasil, nós tínhamos um amigo conhecido assim, que frequentava ali o mesmo ambiente, um juiz, e ele tinha 3 filhos. E os filhos dele iam no colo dele, amavam ele, e ele tratava os filhos amorosamente. E era um juiz. Será que a gente também não faz um conceito errado quando a gente escuta a palavra juiz? E às vezes a gente acaba não desenvolvendo um relacionamento tranquilo com Deus, como a gente viu hoje, o pastor falou na lição umas coisas muito legais que eu até anotei. E aquele convívio com Deus, um juiz, mas o nosso Pai, um Pai que nos ama e que nos quer ajudar em tudo. Então, quando essas crianças, elas podem e muitas vezes desenvolvem um relacionamento rotineiro com Deus só para dizer, né, que tem um Deus que é cristão, mas um relacionamento de obrigação e não com profundidade. Então a gente viu, né, semana passada, os tipos de relacionamento, os tipos de apego que a criança pode desenvolver, que seria o seguro, o ansioso, o evitativo ou o confuso. A gente viu esses tipos mais profundamente semana passada. Eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui, qual é a visão de Deus que você tem? A cada um iria dar uma percepção de acordo com a sua percepção.
iria falar alguma coisa diferente. Mas hoje, então, eu quero dar continuidade e falar para vocês sobre a vida que não se conforma. E eu acho muito interessante esse tópico, porque eu quero contar para vocês que em terapia eu recebi muitos casos. Uma mãe, por exemplo, chegou para mim e disse assim: o meu problema é meu filho. Uma esposa chegou para mim e disse: meu problema é meu esposo. A outra pessoa chegou e disse assim: o meu problema é minha mãe. O outro chegou para mim e disse: meu problema é que eu tenho um colega de trabalho que ele me humilha todos os dias. E aqui eu quero contar um segredo para vocês. Um segredo que a gente fala muito no meio dos terapeutas e psicólogos. E a gente tem essa frase, que eu não sei se vocês já ouviram, que é uma frase que diz que o problema não é o problema. E eu vou contar para vocês por quê. Que o problema não é o problema. A principal função, na minha visão, de uma terapia, de uma sessão de terapia, do porquê as pessoas procuram a terapia, é exatamente renovar a sua mente, renovar a sua maneira de pensar. Ela via de uma maneira e agora ela vai passar a ver de uma outra maneira, especialmente se livrando de crenças tóxicas da infância, coisas erradas que ela aprendeu, que ela ouviu, assim como a gente viu agora sobre Deus, né? Então, o paciente, por exemplo, ou a pessoa que ela acreditava de uma maneira geralmente tóxica, errada, que está fazendo mal para ela passa a mudar a sua mente. Sua mente é renovada e ela acaba mudando a maneira dela pensar. Então, aquela mãe que chegou para mim dizendo que o problema dela era o filho, ela chega a uma conclusão de que o problema dela é que ela estava sufocando o filho com excesso de controle. Aquela esposa que chegou reclamando do marido acaba chegando à conclusão de que ela se deixou por anos e anos e anos ser dominada ou se anulando por causa do seu esposo. Aquela pessoa que trouxe o problema da sua mãe descobriu durante a terapia, claro que isso não é de um dia para outro, tá? Estou falando rapidinho assim do que acontece, mas ela descobriu o quê? Que ela não perdoava a sua mãe. O problema estava com ela, não estava com sua mãe. Claro que existia toda uma história. O homem que reclamou do seu colega de trabalho, ele tinha uma questão muito forte de rejeição que precisava ser trabalhada, uma rejeição de infância. Então a gente chega à conclusão de que o problema não era realmente o problema. Eu acho interessante essa frase de Jean-Paul Sartre, não sei se estou falando certo ou não, pronunciando certo o nome dele, e diz o seguinte: não importa o que fizeram conosco ou com você, importa o que fazemos com o que fizeram conosco. Paulo, ele diz o seguinte em Romanos 12:2: parem de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados renovando a sua mente, a fim de comprovar por si mesmo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui eu quero dizer para você que o mundo tem um molde. Achei muito interessante essa tradução da Bíblia que ela fala: pare de se amoldar ao mundo. O mundo tem um molde e às vezes a gente, na maioria das vezes eu acredito, que a gente entra nesse molde. E a gente se enquadra, a gente se aperta para encaixar nesse molde do mundo. E qual é o molde do mundo? Eu quero ler até um pouco devagar aí essa, que eu achei, segundo a Bíblia, né? Eu achei muito interessante, porque às vezes a gente pensa, como cristãos, a gente pode pensar, mas eu não quero me
enquadrar o molde do mundo. Eu não estou, eu sou cristão, eu amo a Deus. Mas a gente vê aqui que a autossuficiência, a vanglória, o ego, a riqueza acima de tudo, a ganância, valorização da aparência, domínio, opressão, competição, hedonismo, né, que é a satisfação imediata, cada um com a sua verdade. Eu acho muito interessante, no meio dos terapeutas também se fala muito nisso. Não existe verdade, a verdade é relativa, depende de como você vê as coisas. Será que vocês estão vendo o que está acontecendo nesse mundo através desse molde que o mundo existe, que existe no mundo e que a gente muitas vezes tenta se encaixar nele? E esse molde contrasta com os valores de Deus. Olha só que coisa incrível, né? Os valores de Deus é humildade, dependência, generosidade, contentamento, coração puro, caráter, serviço, amor ao próximo, autocontrole, santidade, verdade absoluta em Deus. E Paulo fala: não se conforme com a maneira como o mundo pensa ou como você foi ensinado. Eu acho muito interessante aqui, porque como a gente falou a semana passada, cada um de nós pode ter criado ideias, né? Ideias sobre nós mesmos, sobre Deus. E essa maneira como a gente foi ensinado é pensar muitas vezes como o mundo pensa, como a gente foi ensinado, como os nossos pais passaram para a gente. E precisa ter uma reforma de mente, uma transformação de mente. E ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas como que a gente transforma a mente? Como? Então, juntando o que a gente faz na terapia com as coisas de Deus e com esse verso especificamente, eu fiquei pensando como é que se dirigiria uma terapia com esse tema. Como eu transformo a minha mente? Primeiro de tudo, eu questiono meu modo de pensar. Aqui eu quero fazer um parênteses, porque todos vocês, né, todos nós cristãos, sabemos que dentro de nós existe a carne e o espírito. E como é importante, tem até um verso na Bíblia que diz, né, que a Bíblia, ela divide a nossa alma e espírito. Como é importante a gente treinar a mente para a gente discernir se o que nós estamos pensando vem da carne ou vem do espírito. Como nós estamos falando especificamente de Deus, de como que eu construí o caráter, a minha visão de Deus na minha vida, na minha mente, então eu vou fazer essa pergunta, eu vou me questionar, eu vou questionar o meu pensamento. Não deixa o pensamento guiar você, mas questione. Aí você questiona o modo de pensar. A ideia que eu estou fazendo de Deus é verdadeira? Ou ela está baseada naquilo que eu aprendi do meu pai, naquilo que eu vi do meu pai, naquilo que eu presenciei das pessoas que me criaram? Então aí você faz um questionamento, você se observa. Eu acho maravilhoso esse poder que Deus deu, essa capacidade que nós temos de olhar para dentro de nós, os olhos da alma. É fantástico a gente poder olhar isso, a gente ter essa capacidade. E em segundo lugar, eu trago para a consciência. O que é trazer para a consciência?
eu pego essa resposta e não fujo dela. Porque às vezes pode ser que essa resposta vai ser uma resposta que vai mostrar pra gente assim, não, realmente eu estou vendo Deus como um carrasco. Vamos colocar um nome, como um carrasco. Aí você nomeia, eu estou vendo a Deus assim. E quando você nomeia, você traz essa resposta para a tua consciência, você vai fazer a terceira coisa, você vai analisar. E vai pensar, ela está baseada na minha infância, naquilo que eu construí ao longo da minha vida, ou ela está baseada na palavra de Deus? Daí, em quarto lugar, você vai questionar de novo o teu próprio pensamento. E vai fazer a seguinte pergunta que o verso está falando. Quem poderia ter uma boa, agradável e perfeita vontade para comigo? Até ter uma boa e agradável vontade, eu diria que o Vitor pode ter para os filhos dele. Né? Para cada pai. Ele pode falar, não, a minha vontade para os meus filhos, ela é boa e agradável. Mas ela é perfeita? Vem a pergunta. Ela é perfeita? Nem sempre. Mas Deus tem a vontade dele perfeita para mim e para você. E somente quem ama muito pode ter essa vontade perfeita, agradável e boa. Certo? Somente quem ama muito. Quando você faz essa introspecção, você começa a ver Deus diferente. E daí, em quinto lugar, você decide. Eu vou renovar o meu modo de pensar sobre Deus, nesse caso, né? E aí eu decido acreditar no que eu quero acreditar. Por incrível que pareça, isso é uma coisa que eu não sabia, tá? Pode ser que eu estou falando aqui para uma audiência que sabe tudo isso aqui. Mas isso é uma coisa que eu não sabia. Eu me deixei por anos me levar pelos pensamentos que caíam na minha mente. E eu achava que aquilo que eu acreditava, que aquilo que eu pensava, era aquilo mesmo. Eu estava pensando aquilo, então devia ser aquilo. E as nossas ações acabam sendo de acordo com aquilo que você pensa. É uma cadeia. Então, alguém falou cadeia, né? É uma fonte, né? Não sei como seria. Como falaria em português isso, né? Cadeia, cascata, né? Então, quando a gente pensa que a gente decide pensar no que você quer pensar, isso é muito interessante, porque te dá autonomia. Te dá autonomia da tua vida. Por exemplo, se você pensa, como eu citei antes, Deus é um carrasco, e você começa a questionar, peraí, esse pensamento é correto? É de acordo com a palavra de Deus? Não é. Porque diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é. Então o que eu tenho que fazer? Decidir. E a partir do momento que eu decido, aí eu mudo meu pensamento. E quando vem o pensamento no final, aqui não. Aqui não. Não é assim que eu vou pensar. Porque eu decido mandar no meu pensamento. Tem até um outro verso aí, mas eu não vou citar porque não está aqui e também vai fugir um pouquinho do assunto. A maneira como eu vejo a Deus, gente, olha como é importante a gente ver a Deus da maneira certa. Impacta como eu vejo a mim e como eu vejo os outros. Isso é fantástico, sabe? Porque faz toda a diferença quando a gente vê a Deus como um pai, como um juiz, mas é pai. Antes de ser o juiz, ele é pai. E isso é maravilhoso demais. Então, aqui eu reescrevi o verso. Deixa eu encontrar aqui, peraí. Então eu reescrevi o verso. Para que eu possa provar por mim mesmo a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus, eu tenho que ser transformado. Eu acho interessante que essa palavra provar, ela é provar de tomar, de provar mesmo, provar um alimento, provar um suco, provar alguma coisa. Então, para que eu possa provar por mim mesma a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu tenho que ser transformado. E para eu ser transformado, eu preciso do quê? Eu preciso, número 1, parar de me amoldar com o mundo. Então, aí vem os questionamentos que eu falei. Eu estou me amoldando com o mundo? Aí você vai naquela relaçãozinha, o que eu estou fazendo que eu estou me amoldando com o mundo? E número 2, renovar o meu modo de pensar com relação a Deus, com relação a mim, com relação aos outros, aos problemas. A gente passa a ver as coisas de maneira diferente. Lembra que eu falei que a maior função terapêutica é a mudança, que hoje se fala muito, a mudança de chave, a mudança da mente. Agora eu quero fazer essa pergunta para vocês. Como, cada um aqui vai responder para si mesmo, como a percepção que você tem tido de Deus e como você tem se relacionado com Deus? Você vê Deus como um pai amoroso? Você vê Deus como alguém que você pode contar com Ele? Você vê alguém que tem plano perfeito para você? A gente viu aqui que o plano dele é perfeito. E que te busca todos os dias. Como você se vê hoje? Antes a gente perguntou como que você vê a Deus. Agora, como você se vê? Como você está se vendo hoje? Feliz, resgatado, entusiasmado, amado, perdoado, de grande valor? É assim que você se vê? Qual a percepção que você tem tido de Deus e como você tem se relacionado com Ele? Acho que eu voltei aqui, peraí. Ou será que você se vê, ao contrário de tudo aquilo que eu falei anteriormente, perdido, desviado, quebrado, enfermo, desvalorizado, não amado? Pense, porque é muita reflexão aqui. Como você se vê? Eu confesso a vocês que por muito, muito tempo, como a gente conversou semana passada, eu me via como não amada. Eu tinha muitos problemas de me sentir amada. Eu queria me sentir amada. Eu já tinha lido esse verso muitas vezes. Mas quando eu comecei a ver a Deus de modo prazeroso, de modo de um pai, daquele que realmente me ama e se interessa por mim, eu li esse verso, eu chorei que nem uma criancinha. Chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Eu chorei muito porque, sabe quando entra fundo no teu coração e você fala, agora eu sou amada. Eu achei isso incrível. Curou a minha alma de não ser amada. Deus é maravilhoso porque Ele tem resposta para tudo. Ele diz a perdida, Ele diz, buscarei. A desgarrada, tornarei a trazer. A quebrada, ligarei. A enferma, fortalecerei. Como praticar tudo isso? Como praticar a mente restaurada? Eu achei interessante que o pastor pegou um pouquinho do meu sermão hoje na escola sabatina sem ele saber. Mas olha só como praticar a mente restaurada. Primeiro, para a próxima semana, quando você sair daqui, saia pensando em como Deus te protegeu em momentos difíceis. Agora, eu quero falar para você o seguinte: feche os olhos por apenas alguns instantes e pense nesse exercício que você vai fazer durante a semana. Pense naquela coisa difícil que Deus fez para você. Pense naquela coisa que você conseguiu e que você achava que não iria
coisa difícil, você diz, nossa, foi só por Deus mesmo. Pensa nisso. Pensa. E durante a semana você vai pensar nisso. Foi só por Deus que eu consegui. E agora que você pensou nessa situação difícil, pense nos momentos bons que você teve. Viagens que você realizou. Sonhos que você conquistou. E você vai ver que Deus deu isso para você. Porque a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então tudo vem dele. Ele te ama. Então o conceito que nós carregamos desde a infância, que eu carreguei, e que é por isso que eu estou aqui falando para vocês, Deus te ama com um amor imenso, profundo. Invista tempo. Então primeiro a gente falou da parte subjetiva, né? Da parte cognitiva, de pensar nas coisas boas, pensar nas coisas difíceis, como você atravessou aqueles momentos. Deus estava com você, tanto nos bons quanto nos maus, digamos assim. Deus estava ali. A ação, agora a ação, a gente falou da parte cognitiva e agora da parte de fazer alguma coisa. Invista tempo se relacionando com Deus de forma intencional, como por exemplo, orar sozinho, ler a Bíblia, ou orar com alguém, meditar, louvar, fazer uma ligação para alguém, fazer uma visita, orar por alguém, decorar versos da Bíblia. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês. A salvação é de graça, é pelo sangue de Jesus. Mas se você quer ser mais feliz aqui na terra, se você quer alcançar a paz, se você quer ter uma qualidade de vida, que às vezes a gente confunde qualidade de vida com coisas, né? Com uma casa assim, 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 a gente confunde qualidade de vida. Se você quer ter, você precisa se envolver com Deus. Você precisa marcar um encontro com Ele. Como disse o pastor na escola sabatina, você de manhã, ao perguntar para Deus o que eu vou fazer hoje, marca um encontro com Deus. Vou falar com Deus meio-dia, 3 horas da tarde. Daniel fazia isso. Ele marcava ser proposital, ser intencional no relacionamento, na vida cristã. Porque vir à igreja é bom, é gostoso, a gente se encontra com os irmãos, mas é no dia a dia que a gente se encontra com Deus, nosso Pai, todos os dias. E isso é intencional. Louvar a Deus, decorar versos da Bíblia, pegar um verso, se por exemplo você tem a dificuldade, como eu falei, poxa, não me sinto amada, decora um verso que fale sobre isso, que Deus te ama incondicionalmente. Se envolva, isso é importante. Tomemos posse dessa nova criação em Cristo, deixando as coisas que para trás ficam, diz Paulo. Tomamos posse e a gente vive com Ele de acordo com aquilo que a gente toma posse. Eu achei muito bonita essa frase que eu quero ler com vocês. Nunca mais deixando que o nosso passado embarace o nosso presente, atrapalhando a nossa caminhada rumo ao céu, pois Jesus já lidou com o nosso passado e nos faz andar em completa novidade de vida. Eu escolho renovar minha mente. E você? O que você escolhe? Eu quero contar para vocês um testemunho antes de terminar. Eu chorei junto com ele porque eu também já passei por essa situação de não conseguir me perdoar, ou por ter falado alguma coisa, ou por ter feito alguma coisa, ou por não ter feito alguma coisa, eu não conseguia. E eu me identifiquei muito com ele. É o seguinte: se você não se perdoar, você está dizendo que a cruz de Jesus não foi suficiente para o teu problema, para o teu pecado.
você nisso? Então pense. Porque Jesus está dizendo agora para você que você precisa se perdoar. Você precisa decidir se perdoar. Porque senão você está dizendo para Jesus que não foi suficiente o que Ele fez por você. Eu nunca pensei que o fato de eu não me perdoar, eu estava colocando a cruz mais baixa, ou seja, menor do que o meu pecado. Então nessa manhã eu quero dizer para você, eu não sei se você veio aqui com algum conflito interno, alguma coisa, ou falta de perdão, ou necessidade de merecimento, talvez necessidade de ser notado. Eu quero dizer para você que Jesus pagou o preço na cruz. E por isso esse evangelho é tão maravilhoso, tão precioso. E por isso a gente não pode mais ficar esperando ver mais o que nesse mundo. Precisamos de Jesus, precisamos ser intencionais ao buscar Jesus. Que Deus abençoe a cada um, que a gente possa sair daqui com um desejo ardente de buscar ter comunhão, conhecer esse Deus, conhecer a agradável, a boa e perfeita vontade de Deus para nós. Que Ele te abençoe grandemente nessa linha de renovar a mente para a honra e para a glória de Deus somente. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, quanto a gente deve pedir perdão a Ti, Senhor. Perdão por não valorizar o Teu grande sacrifício. Perdão, Senhor, por não dedicar mais tempo em contato com o Senhor. Não dedicar mais tempo louvando o Teu nome. Não dedicar mais tempo orando, falando com alguém necessitado. Ó Senhor, quão miseráveis somos no sentido de não ter essa percepção. Mas hoje, Pai, hoje, nós pedimos ao Senhor, abra os olhos do nosso coração. Abra os nossos olhos para que a gente veja as nossas reais necessidades. Que o Espírito Santo entre e faça essa divisão para que a gente enxergue, Pai, como é que a gente está vivendo? Nós estamos vivendo na carne, nós estamos vivendo no Espírito. Nós estamos vivendo com uma mente renovada ou nós estamos vivendo de acordo com aquilo que a gente trouxe desde lá da infância, talvez uma mente intoxicada com mentiras. Ó Senhor, ajuda-nos a renovar a nossa mente com a verdade, com a Tua verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Ó Senhor, que isso se torne uma realidade na vida de cada um aqui. Eu te peço em nome de Jesus.